Oi, pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no entrevistas.com. A gente tem o prazer de conversar hoje com Carilis, ela é lá da Paraíba. Nós vamos conversar aqui sobre vários assuntos. Doutora Carilis, ela é mestre e especialista em gerontologia, trabalha com essa parte de home care, é muito mais também, é coordenadora dos fiscais do CRO da Paraíba, é perita forense também, não é isso, cara? Perita forense. Então Exato, exato, nós vamos exato. conversar com ela aqui. Vai ser assuntos que não vai faltar, que não vai faltar assunto aqui hoje para a gente poder saber um pouquinho. Então, antes de eu te passar a palavra, eu já te emendo uma pergunta. O que é gerontologia, Carlos? Por favor. Boa noite a todos. Obrigada, Léo, pelo convite. Você sempre tão atencioso e muito empenhado em disseminar o conhecimento, né, da odontologia para todos os profissionais, pelos caminhos, pelos meios de comunicação digitais, que hoje, assim, torna a informação bem mais acessível e rápida. Então, respondendo a sua pergunta, a gerontologia é uma ciência que estuda o processo de envelhecimento humano. É um termo que é incomum para a odontologia, né? E eu já trabalho com idosos já há quase 20 anos, porque eu também tenho a graduação em enfermagem. Então, a minha primeira experiência com o atendimento a idosos foi há quase 20 anos atrás como enfermeira. Então, quando eu me formei em odontologia, eu não pensava em trabalhar com essa população geriátrica, até porque isso não é muito abordado nos cursos de graduação, né? Quando eu me formei há 20 anos atrás, a gente não tinha nenhuma disciplina voltada para esse assunto, o envelhecimento humano, e se a gente for estudar o padrão de envelhecimento da população brasileira, quando eu me formei há 20 anos atrás, a população já estava envelhecendo aceleradamente. Então, quando eu entrei para essa área, né, da gerontologia, foi inicialmente como enfermeira, e depois eu percebi, já como enfermeira, pois eu coordenava uma equipe multidisciplinar, eu terminei enfermagem, continuei a odontologia, né, eu terminei enfermagem e comecei a trabalhar, e depois eu terminei odonto, né. Então, como enfermeira, eu coordenava uma equipe multidisciplinar e que tinha praticamente aquele centrão de profissionais da saúde que iam fazer o atendimento em domicílio a esses idosos que já têm uma limitação funcional, há 20 anos atrás. Né? Então, nós tínhamos médico geriatra, nós tínhamos o enfermeiro, no caso eu, que era a coordenadora da equipe, 4 fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, técnicos de enfermagem, terapeutas ocupacionais. Então, já falando um pouco assim da questão de como entrei nesse universo de pacientes idosos e críticos. Então, eu percebi que nesses atendimentos domiciliares haviam verbalizações de pacientes, né, e de familiares e de cuidadores. Cuidadores é um termo bem atual. Cuidador é aquela pessoa que assiste o idoso ou o paciente com necessidade especial em casa para executar suas atividades diárias, né, banho, comida, medicações, enfim. Então, eu percebi que faltava o dentista. Eu já era formada como dentista, só que eu trabalhava no conselho, na parte administrativa, como fiscal, e também já trabalhava como perita odontologista do Instituto de Polícia Científica. Então, eu digo, nossa, está faltando o dentista. E assim, de imediato eu percebi a carência de profissionais e de conhecimento nessa área para que a odontologia entrasse nesse mercado de envelhecimento, de atendimento a pacientes acamados em domicílio ou em ambiente hospitalar. Né? Então, foi assim que eu entrei e fiz a especialização em gerontologia, porque eu fiz em 2005, faz muito tempo, né? Então, eu fiz na Universidade Federal da Paraíba, eu era a única dentista da turma. Então, nós tínhamos médicos, fisioterapeutas, muitos enfermeiros. Eu ficava meio ali que híbrida, né, entre a enfermagem e a odontologia, mas o meu trabalho foi justamente em cima da odontologia, porque eu percebi uma carência muito grande em termos de conhecimento nessa área do cuidado ao idoso frágil. Então, em 2005 eu fiz a especialização
E em 2019 eu fiz o mestrado em gerontologia e estou me preparando para fazer o doutorado também em gerontologia, para a gente conhecer esse universo do envelhecimento, já que é uma abordagem transdisciplinar, na verdade, quando a gente está tendo paciente idoso, né? Certo? Então, a sua primeira formação é enfermagem. Você fez enfermagem antes de fazer odonto. E na enfermagem você já teve esse contato com os idosos. Essa que foi o seu primeiro contato, já foi na enfermagem, né? Na verdade, eu estava terminando a enfermagem, aí engatei com odontologia. Eu cursei os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Terminei a enfermagem e continuei com odontologia, que a odontologia era aqui na Universidade Federal da Paraíba, e enfermagem foi numa faculdade privada. Então, eu cursei terminando a enfermagem, eu passei para odontologia e terminei os dois. Então, assim, a primeira experiência com o público geriátrico realmente foi como enfermeira, até porque isso é uma questão, assim, bastante, que é atual, inclusive, que a nossa profissão, a odontologia, ela ainda não olha muito para esse universo geriátrico. A gente percebe que a odontologia é uma profissão belíssima, mas, assim, ela está muito voltada para a estética, a beleza, a perfeição. Então, assim, trabalhar com pacientes sistemicamente comprometidos, com pacientes geriátricos que já não têm, claro que alguns têm expectativas estéticas, mas a maioria já não está mais nessa vibe, entendeu? Então, assim, é a busca por uma saúde bucal, pelo conforto, pela ausência de dores, né? Eu atendi hoje mesmo uma médica em domicílio, né? Pós-Covid, né? Ela ainda está usando o em casa, e ela disse a mim que procurou o dentista antes de estar doente, e ele foi propor uma reabilitação com implante. Eu disse, não, doutor, não quero implante, eu quero só a prótese convencional. Então, em termos de expectativa estética, é isso que eu estou dizendo, porque isso influencia no mercado de ensino odontológico também. A gente não tem cursos de pós-graduação em odontogeriatria, que é a especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, que trata do paciente idoso. Então, se a gente entrar no site do Conselho Federal hoje, nós temos menos de 300 especialistas em odontogeriatria no país. É mesmo, no país? Né? No país, Léo, no país, nós temos menos de 300 especialistas em odontogeriatria no país, porque nem tem muita procura pelos profissionais, né? A gente viu esse boom aí da harmonização bacana, legal. Então, assim, muita procura, os custos, assim, estão bem significativos no Brasil. Mas para esse público geriátrico, os cursos de odontogeriatria, eles têm uma certa dificuldade de se desenvolver. Então, há a necessidade de que se abram mais cursos e que os profissionais... Hoje há um interesse maior, né? Inclusive aqui na BO a gente está montando um curso de pós-graduação em odontogeriatria, porque a gente tanto pode atender em consultório, paciente idoso, como em domicílio, como em hospital. Então, eu vi uma grande lacuna assistencial na minha profissão, isso me incomodou bastante, porque a gente fala em pré-natal odontológico, né? A gente fala em pré-natal odontológico, mas quando chega para o público geriátrico, no outro extremo da vida, não tem. Vários pacientes me procuram porque não encontram um dentista capacitado para fazer o atendimento a domicílio, porque tem pacientes que não têm mais condições de ir para um consultório convencional, isso é fato. Então, isso é fato. Então, às vezes, o paciente ele é completamente independente, autônomo, ele vai para um consultório convencional, ele começa a sua reabilitação de implante, ele faz a harmonização, ele faz tudo. Mas, eventualmente, ele tem algum problema de saúde que o incapacita. Um AVC, um infarto, né? Vamos dizer, inicia um processo demencial que cursa rapidamente, então ele fica dentro de casa sob os cuidados da família. Então, muitas vezes, você não consegue mais levar esse paciente para o consultório, então ele tem que ser atendido em casa mesmo.
E, assim, é uma logística toda diferente. As pessoas falam, doutora, onde é seu consultório? Meu consultório é no carro. É no carro e eu atendo onde o paciente estiver. Meu consultório é aqui, é ali, em qualquer lugar. Né? Porque, realmente, hoje no Brasil, pela mudança do perfil demográfico, com uma grande quantidade de idosos, uma faixa etária elevadíssima de idosos. É tanto que a gente está vendo, né, a demora que está sendo para chegar as vacinas no público mais jovem. Isso não é crítica. Eu só quero pontuar que a população idosa é gigantesca no Brasil. Né? O Brasil evoluiu em termos de, ao longo das décadas, em termos de saneamento básico, de acesso aos serviços de saúde, em termos de medicações, e isso prolongou a vida do brasileiro. Então, hoje se vive mais. Meus pacientes são 70, 80, 90, 100 anos. Eu já atendi pacientes com mais de 100 anos lúcido dentro de casa. Então, existe esse mercado para nós. Existe e não são poucos. Né? Então, assim, a gente precisa abrir esse mercado para os dentistas também. Isso que eu ia te perguntar. Porque, na verdade, a qualidade de vida do Brasil melhorou, né? Aumentou a longevidade, a gente está vivendo mais. Mas, em contrapartida, essa população ainda é, né, um termo que está na moda usar, ainda é uma população invisível nessa questão de atendimento, mesmo médico e muito mais odontológico. Aí a gente não teria que colocar essa população já dentro de um campo no radar da saúde para poder já começar a ter planejamento para essas pessoas, porque a gente vai envelhecer e o Brasil cada vez vai ficar com uma população idosa cada vez maior e cada vez mais desassistida. Porque, igual você falou, só tem 300 especialistas no país inteiro. Então, eu penso assim, né, que esses especialistas devem concentrar na região sul e sudeste, e o norte e o nordeste vai ficar desassistido mais uma vez, ou é mais distribuído, ou já tem algum planejamento de colocar essa população dentro do radar da saúde, da saúde pública. Porque aí eu também já emendo uma outra pergunta, porque se não tiver, vai ser uma questão extremamente da saúde particular. Então vai ser um público de assistência também privado, né? E vai relegar mais a população carente. Ou não, eu estou enganado, cara. Olha, Léo, esse planejamento, em países desenvolvidos, o envelhecimento aconteceu ao longo de décadas. A Europa teve um padrão de envelhecimento que foi bastante lento. Então, os países europeus, eles se organizaram em termos de previdência, em termos de políticas protetivas da população idosa, em termos de saúde, segmento de saúde. Tudo isso foi de forma paulatina, só que o envelhecimento populacional brasileiro ele foi atípico. O Brasil teve uma transição demográfica muito rápida comparada a outros países. Então, associado a esta questão política que a gente tem aqui, então o país não foi preparado para esse processo rápido do envelhecimento. Então, existem leis já, a Política Nacional do Idoso, a Lei do Estatuto do Idoso, que são instrumentos, né, que protegem o idoso e que obrigam o Estado e a sociedade a se movimentar no sentido da proteção dessa população, porque realmente eu quero ficar velha, eu não quero morrer jovem, só não fica velho que morre cedo, né? Mas é. Claro. Inclusive, quando a gente tem essa consciência, isso é a beleza da gerontologia. Quando a gente estuda o envelhecimento e a gente compreende esse processo todo, a gente já começa a se cuidar de hoje, Leo. Sim. Porque a maioria das pessoas, eu falo isso de uma forma assim, não como profissional, mas assim, a gente de forma leiga até percebe que as pessoas sempre querem estar jovens. Mas às vezes não é aquele trabalho para um envelhecimento saudável. Então,
o que se prega muito é o quê? É uma boa alimentação, é uma atividade física, é você meditar, é você, sabe, ter uma boa convivência com as pessoas, um trabalho que te agrade. Então, é um conjunto de coisas. Então, quando a gente para e pensa em envelhecimento, quando você leva a sério essa questão, você começa até a mudar alguns hábitos seus, tanto em termos pessoais como em termos profissionais também. Então, inclusive, essa parte até educacional, a política do idoso também aborda, que esse tema tem que ser abordado nas escolas, e isso é muito importante, porque muitos idosos se encontram em situação de fragilidade hoje, por quê? Porque as famílias não foram preparadas a cuidar dos seus idosos. O Estado tem a obrigação dele, mas jamais o Estado vai dar conta de cuidar dos seus idosos fragilizados. Então, várias famílias brasileiras hoje têm que acolher um pai ou uma mãe que tem uma doença crônica, né, que fica viúva, que já está com quadro demencial, e não é fácil. Então, isso tem que ser, a própria política, né, nacional do idoso, ela defende essas abordagens a nível educacional, para que a gente também mude um pouco essa cultura, né, de que o idoso ele é uma pessoa que não serve para nada, ele é uma pessoa que já produziu, enfim. Então, assim, temos que nos preparar, né? É tanto que já houve reforma da Previdência Social, por quê? Porque a população idosa está gigantesca. Então, a população economicamente ativa, ela vai ter que suportar, ela teria que suportar, se não houvesse uma reforma previdenciária, o peso de uma massa gigante de pessoas aposentadas jovens, né? E realmente mudou. Antigamente, os idosos, a mortalidade era muito precoce, pessoas com 50 anos, 45, 50 anos, 55 anos, infartavam e morriam. Hoje não. Eu digo a vocês, eu tenho pacientes longevos com 90, 80 anos que dirigem, que têm uma vida autônoma. Então, o primeiro estalo para o governo foi resolver a questão da Previdência Social. E o segmento de saúde, ele tem que se preparar também, porque não houve só uma mudança do perfil demográfico, mas epidemiológico também. Então, antigamente, o brasileiro morria de doença infecto-contagiosa. E hoje não. Ele tem doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, é diabetes, é hipertensão, né? As comorbidades, que tanto se fala nessa pandemia, quem tem comorbidade tem mais risco de ter uma forma grave da doença, Covid. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque se o país está com um perfil de doença crônico, não transmissível, né, não contagiosa, então ele tem que se preparar para essa massa demográfica que vai aparecer. Eu me lembro muito bem que há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com idosos, aqui na cidade de João Pessoa, que é a capital da Paraíba, a gente só tinha um serviço de home care médico, né, que é aquele serviço privado que se assemelha ao SAMU. Né? Então, hoje aqui nós temos vários serviços de home care. Né? Nós temos empresas que fazem tratamento de feridas em casa, equipes de enfermagem, temos clínicas de fisioterapeutas que vão fazer o atendimento em domicílio. Então, assim, o mercado privado, ele deu uma acordada para isso aí. Não era o caso. Então, demorou. E por que aqui a rede privada acordou antes? Por quê? Porque, no meu caso, eu trabalhando como enfermeira, eles perceberam que o índice de internação estava sendo muito elevado, e esses idosos estavam indo para o hospital por questões que podiam ser tratadas em casa. Né? Então, o custo daquele beneficiário para o plano estava altíssimo. Então, qual foi a do plano de saúde? Vamos montar uma equipe que faça um acompanhamento domiciliar, que sai mais barato para o plano do que ele fazer hospitalizações, né? Onde as medicações são mais caras, o tempo de internação, o custo hospitalar é bem mais alto. Não. Então, assim, hoje, essa pandemia também mostrou uma coisa muito clara para a população brasileira, que nosso país é envelhecido. Aqui na Paraíba, nós estamos vacinando 65 anos, né? Então, faz muito tempo que está 90, né? 91, 90, vai descendo, aliás, é decrescente. Então, hoje é que nós estamos em 65 anos, e isso deve ser
está ocorrendo em outras cidades. Então, nós temos um público geriátrico muito grande. Esse mercado não é só assistencial de saúde, não, viu? É lazer, entretenimento, tem pessoas que desenvolvem jogos para idosos. Então, assim, é muito vasto esse mercado de envelhecimento. E a gente, enquanto profissional da odontologia, né, eu me dedico a atender pacientes fragilizados, porque eu vejo que meus pacientes mais jovens, idosos mais jovens, né, dessa faixa etária de 60 até 70, tem uns que até 80, eles vão para o consultório normal do dentista, fazem tudo o que querem fazer, né, os que têm autonomia e independência, mas existe um público que é meio que isolado e esquecido pela odontologia. São esses pacientes que estão dentro de casa, num quarto, com oxigênio, às vezes com tracostomia, com sonda, e a família tem uma equipe de enfermagem lá dentro, vai fisioterapeuta, vai fono, e eu pensei, por que não vai o dentista? E eu me surpreendi muito, assim, de forma negativa mesmo, porque esses pacientes, a parte odontológica é muito negligenciada por muitos fatores, por falta de orientação da família, por escassez de profissionais da odontologia, né? Porque os planos de saúde mandam, às vezes, todos os profissionais, mas não querem pagar uma consulta odontológica para fazer um acompanhamento. E quando a gente chega nessas casas, desses pacientes fragilizados, esses pacientes já têm uma condição bucal muito precária. Então, muitas vezes é aquela odontologia que realmente é mutiladora, que tem que ser inclusive, porque às vezes a gente encontra muito foco, muita infecção, e remover é a melhor opção, né? Então, às vezes o paciente está num quadro de agitação, porque está numa fase agressiva da demência, mas a gente não consegue fazer o manejo dentro de casa, então tem que levar para o hospital. E aquele idoso fazer uma anestesia geral. Quer dizer, se tivesse sido investido em prevenção, sim, nada disso iria acontecer. Às vezes se olha tanto para o pé do diabético, a ferida do pé diabético, mas não se olha para as feridas da boca, tá? Então, a gente tem que, enquanto profissão, eu acho que isso é uma construção, né? Tem surgido mais profissionais interessados em trabalhar com idosos e eu fico feliz por isso. Então, a gente tem que fazer isso, esse movimento de realmente atender, os dentistas atenderem desde o pré-natal até o leito de UTI, ou até o leito da residência do paciente, porque outras profissões já estão plenamente inseridas nesse mercado, Léo. Sim, quando eu comecei a trabalhar com harmonização orofacial, uma das grandes dificuldades que eu tive pessoal foi entender sobre o envelhecimento, como que se processava o envelhecimento. Eu tive que estudar essa parte, a parte, porque a fisiologia, né? Exatamente. Eu não tive isso dentro da faculdade. E quando eu comecei a passar, a ter aula, a lecionar as aulas de harmonização orofacial, eu sempre falo com meus alunos que se você quer ser um bom harmonizador, você tem que entender o processo de envelhecimento. Eu achava que que era um problema da minha formação, mas eu vejo que o pessoal continua sem saber sobre o envelhecimento. A gente não tem muita informação dentro da faculdade sobre envelhecimento. Inclusive mesmo, falei, o envelhecimento oral, como que se processa, o envelhecimento do osso, dos dentes, o que pode fazer, o que não pode fazer. E continua tendo muita defasagem ainda de informação dentro das universidades. Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta, que eu já vou emendar, você falou que o seu consultório fica dentro do carro. Como que você chega na casa do cliente? Como que você monta esse consultório? As pessoas ficam envolvidas, causa algum espanto? Como que você lida com essa questão de estar ali dentro da casa da pessoa, de fazer um atendimento que até um certo ponto é uma novidade, né, para a maioria das pessoas? Eu adorei sua pergunta. Olha, para o encanto dessa odontologia domiciliar e até hospitalar mesmo, porque às vezes o consultório portátil eu levo também para o hospital, para o centro cirúrgico,
é a gente entrar nas casas, é a gente participar um pouquinho da vida deles, da rotina deles. É uma coisa muito diferenciada, né? Então, é, eu levo todo o equipamento, primeiro eu faço a consulta, a avaliação, eu não abro mão da consulta, do dia só da consulta, porque é ali onde eu vou fazer o planejamento do tratamento, né? Diante de cada paciente, porque cada paciente é uma história diferente. Às vezes é um paciente que tem uma cardiopatia e tem uma demência, ou tem um renal crônico e tem um processo depressivo. Então, assim, é muito individualizado o plano de tratamento e tem que ser muito bem pensado, porque a gente lida com pacientes muito instáveis, né, dentro do domicílio. Então, assim, eu faço a consulta, converso bastante com a família, né, e às vezes vem aquela cultura olha, já venha fazer a restauração, já venha trazer o material de extração. E eu digo, não é assim que funciona. Quando a senhora vai para um médico, isso no telefone, fazer um procedimento cirúrgico, a senhora já vai fazer o procedimento, a senhora faz a consulta, aí o médico pede os exames, aí depois faz o procedimento. Aí eu tento também desconstruir nesse perfil de cliente, porque eu sei que para pacientes rígidos, né, pacientes jovens, o paciente muitas vezes senta na cadeira e já diz, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma avaliação, o dentista já pode começar a atender, mas no atendimento domiciliar a gente tem que ter bastante cautela, porque a gente está entrando nas casas das pessoas, muitas vezes esses idosos, eles têm vários filhos, e o plano de tratamento tem que ser combinado com os demais filhos, certo. Tá? Tem isso também, até em termos de pagamento de honorário, por quê? Porque o idoso, ele tem a renda dele, mas ele não tem mais autonomia, ele não tem mais noção de gerenciamento financeiro. Então, um filho responde, mas ele tem que prestar conta para a família. Então, em várias situações, a gente faz a proposta da previsão de honorários e a família e o cuidador principal diz assim, doutora, eu vou conversar com meus irmãos, né? Então, naquela consulta, eu faço as prescrições, as orientações de higiene, que são fundamentais, porque existe uma deficiência gigantesca de conhecimento, assim, de conhecimento mesmo, de como fazer a higiene de um paciente dependente, tá? O pessoal que cuida tem medo de que engula creme dental, eles têm medo de botar água na boca desses pacientes, se eles tiverem sonda ou traqueostomia. Então, se o paciente não tem dente, eles acham que não é mais para limpar. Se o paciente usa sonda e tem dentes, eles acham que não precisam mais limpar. Por quê? Porque a comida está indo pela sonda, aquela mangueirinha que vai do nariz até o estômago. Então, existem muitas crenças negativas com relação à abordagem à saúde bucal desses pacientes acamados. Então, na primeira consulta, é isso aí. Então, a partir do segundo atendimento, aí sim eu levo o consultório completo, ou de acordo com o que eu planejei, né? Primeiro, geralmente, é aquela remoção de taco, eu levo o ultrassom portátil. Então, eu sempre fiz questão de, assim, aonde eu vou, quem conversa comigo. Odontologia domiciliar eu só faço se eu tiver um consultório portátil do lado. Porque, veja bem, existe é uma crítica, mas é a minha opinião, tá certo? Como já militante da área já há um bom tempo. Se a gente quando se forma, a gente monta um consultório convencional para atender pacientes rígidos do ponto de vista sistêmico, né? Seja na área de odontopediatria, prótese, endo e tal. Então, eu não concordo com colegas que colocam assim, comece com uma maleta e com alguns instrumentais, para você ver depois o que é que você vai investir. Então, eu não concordo com isso, porque nós estamos lidando com pacientes sistemicamente comprometidos. Então, como é que você vai fazer uma restauração boa se você não vai ter ali a alta rotação? Tudo bem, a gente pode fazer a RT, mas nem todo caso a gente pode fazer a RT, tá? Então, nós precisamos de um sugador potente para que a gente faça o procedimento com a refrigeração e o paciente não broncoaspire. Então, assim, eu ando com o consultório completo. Eu já chego assim na casa do paciente, olha, eu sou a dentista, eu vou bagunçar a sua sala ou seu quarto, mas depois eu deixo tudo do mesmo jeito. Então, à medida que eu vou abrindo os volumes, né, do consultório, vou montando, vou ajeitando, isso aqui é para isso e para isso. Então, a família realmente fica encantada.
Eu fiz hoje um atendimento numa médica, né, que ela teve bastante grave com Covid, e ela está na cama, no leito hospitalar, dentro de casa, com oxigênio direto. E ela era médica de posto de saúde, assim, bem na região bem de sítio, lá de Mossoró. E ela, quando viu que eu montei, o que eu fiz a limpeza, a restauração, disse, doutora, eu estou tão feliz, porque primeiro eu tinha muito medo de dentista, né? E eu achei que eu tão cedo eu não ia cuidar da minha saúde bucal. Então, a gente conseguiu fazer tudo, é plenamente funcional. Ela, no início, ela descompensou, ficou com a frequência cardíaca um pouquinho mais elevada. Então, veja, eu tenho que ter insumos e um arsenal para que o procedimento seja o mais rápido possível. Porque se eu demorar, ou se eu, por falta de algum recurso, eu demorar mais no procedimento, essa paciente pode descompensar e eu ter que fazer algum manejo ou interromper o procedimento. Uhum. Mas, assim, de uma maneira geral, Léo, eles ficam encantados com a odontologia domiciliar, porque eles veem que é plenamente eficiente. É igual um consultório. É igual um consultório. Do jeito que eu monto, é igual um consultório, com sugador, com alta rotação. Eu tenho um laser, eu tenho um raio-x portátil com um sensor digital. Então, eu faço a tomada radiográfica do paciente no leito, certo? E na mesma hora eu vejo o diagnóstico. Eu vejo lá a imagem no computador. Então, assim, realmente, quando a gente assim investe no que é para ser investido, a gente consegue fazer a mesma odontologia que a gente faz dentro do consultório, exceto quando o paciente não permite, pelas limitações dele. Mas em termos de eficiência, o consultório portátil é a mesma coisa. Certo. Mesma coisa. E esse consultório portátil, existe um similar nacional, ou você teve que ir comprando peça e importando? Já tem uma empresa que produz? Como é que faz para a gente adquirir esses equipamentos? Eu não tenho assim, nem a minha ideia de onde a gente acha esses equipamentos. Há mais de 10 anos atrás, quando eu pensei em como montar um atendimento domiciliar, eu tinha muitas dúvidas na cabeça. A primeira delas era, eu não vou atender se não for para fazer o que é para fazer igual no consultório. Então, eu comecei a procurar em sites, colocava mesmo lá no Google, odontologia domiciliar, equipamentos odontológicos portáteis, e assim, apareceram algumas empresas, e eu pesquisei bastante em termos de eficiência, né, e também de queixas de usuários que compraram aqueles com determinada marca, né, e eu optei por uma, e assim, eu estou satisfeita, até hoje, inclusive, é o segundo consultório que eu compro, né, então assim, eu perguntei bastante, o pessoal lá, o sugador é potente, ele funciona a alta rotação, o sugador realmente é potente, porque eu não queria fazer qualquer coisa, eu realmente queria levar para esses pacientes fragilizados o melhor que fosse em termos de eficiência, tá? Em termos de equipamento, ele atende plenamente. Então, já teve casos de exodontias que complicaram e eu tive que fazer acesso cirúrgico, osteotomia, tá? Então, com broca. Então, assim, nunca tive problema nenhum. Então, ele já desenvolve equipamentos com metais mais leves, o compressor é bem compacto, né? Esse consultório, ele veio por transportadora que não tinha, né? Inclusive foi no Rio de Janeiro, veio por transportadora, né? Então, assim, eu sempre pensei muito na questão funcional, de não ser tão pesado, né? De ser bastante eficiente, para que o maior medo da família é assim, a senhora vai jogar água na boca dele? Ele usa sonda, ele não pode engolir água. Então, eu digo, olha, fique tranquilo que eu tenho um sugador potente, ele não vai broncoaspirar, não vai sufocar com água. Então, o maior medo deles é esse. E esse medo é que faz com que eles higienizem um pouco a boca desses pacientes, entendeu? O medo do creme dental, o medo da água, o medo de tudo. Então, a boca vai gradativamente ali, a saúde bucal, deteriorando. Então, já peguei pessoas assim que na vida ativa, né, quando em vida ativa e saudável, cuidou muito dos dentes. Mas quando cai num quadro de dependência, a falta de orientação, a falta de coragem, às vezes os cuidadores eles têm medo de prejudicar o paciente com uma simples escovação dentária. Então, a gente faz todo esse processo e eu já vi casos assim, realmente assim, de orgulho para mim enquanto profissional, porque eu peguei um paciente uma vez, um professor universitário,
inclusive ele é referência até fora da Paraíba, né? Tem trabalhos fora, em São Paulo, se eu não me engano, até na USP, e ele estava fazendo várias pneumonias de repetição. Tem um quadro de Alzheimer avançado, usava uma sonda nasogástrica, e o filho dele me disse, doutora, ele já teve várias internações por pneumonia. Aí eu comecei a investigar, né? Então, quando eu fiz a parte do levantamento de saúde geral dele, ele não tinha doença de base pulmonar, não tinha que justificasse um efizema, um DPOC, não tinha nada. E quando eu juntei com a questão da avaliação odontológica, muito tempo sem escovar os dentes, as cuidadoras disseram que não consegue, que ele não abria a boca e tal, e tinha medo de botar a pasta, e tinha medo de usar a escova. Então, quando eu juntei A com B, eles, né, então a hipótese diagnóstica foi broncoaspiração por conteúdo contaminado da boca. Então, eu prescrevi escovas de dente, fios dentais especiais, ensinei a fazer abridor de boca, conversei com ele e com a família da importância da boca dele sempre estar muito limpa, porque ele já tem um histórico de broncoaspiração de repetição, e internava, e voltava. Então, assim, de fato, no final do tratamento, e depois que a gente fez esse trabalho, esse paciente não internou mais com pneumonia. Era um paciente que tinha dentição completa, né? Agora já estava numa situação que tinha muito tártaro, muito biofilme, gengivite, e tudo aquilo ali ele estava broncoaspirando. Não precisa engasgar para você perceber que o paciente está broncoaspirando. Ele pode dar uma tossidinha ali, porque por conta da sequela neurológica, né? E ele não conseguir expelir. Então, aquilo vai para o pulmão, né? A bacteremia ali presente no tártaro vai para o pulmão, instala uma pneumonia. Então, assim, o trabalho de educação em saúde que foi feito com os cuidadores, com a família, e o trabalho técnico odontológico, a gente sabe que deixou frutos lá, e esse paciente deixou de internar. Então, tem várias situações aqui, assim, em que o trabalho da odontologia foi, assim, fantástico para melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Se a gente puder diminuir uma dor, uma internação naquele paciente, eu já fico satisfeita. É ótimo isso, porque traz um acalento mesmo para um paciente que está cheio de problema. Né, só dele não ser reinternado, só de não estar indo para o ambiente hospitalar novamente, isso também já ajuda até no psicológico da família e do próprio paciente. Então, a gente tem que conhecer mais essa parte. Aí, em conhecer mais essa parte, aí eu já vou falar um pouquinho mais da sua outra faceta profissional, que é o CRO. Como que o CRO podia levar isso para dentro das faculdades? Como que podia ter uma campanha para a gente conhecer mais um pouquinho essa parte de geriatria? E já emendo uma outra pergunta: como que está essa questão dos dentistas frente à Covid-19? Como é que está essa questão de lockdown? O que está acontecendo? O que a gente pode esperar disso tudo, Carils? Vamos lá. Com relação aos currículos, né, dos cursos de odontologia, infelizmente, Léo, o Conselho Federal e os conselhos regionais não podem interferir na área educacional, porque os conselhos profissionais, eles são órgãos de fiscalização, são autarquias federais de fiscalização do exercício profissional. Então, assim, não pode haver ingerência do órgão de classe que fiscaliza os profissionais dentro das universidades e das faculdades, porque isso é justamente com o MEC. Então, assim, a gente tem sido convidado, né, para dar palestras nos cursos de odontologia, justamente para abordar esse novo caminho, esse novo ramo da odontologia, que é justamente atender esses pacientes fragilizados, que nem sempre é fácil, não vou dizer a vocês que é fácil não, e que nem é só pegar uma maleta e ir para casa do paciente. Eu já tive pacientes que tiveram síncopes em domicílio, eu já tive pacientes que né, tiveram, na hora que eu estava montando o consultório, teve um que teve uma hemorragia digestiva, eu tive que ser mais socorrista do que dentista, eu nem fiz procedimento nele, né? Eu fui fazer
liberação de via aérea, massagem cardíaca, era um paciente de 102 anos e faleceu na minha mão. Aí faleceu na minha mão, faleceu na minha mão. Então, ele passou mal, foi coincidência, mas foi na hora que eu estava montando o consultório para fazer o atendimento. Ele estava ruim, cara, ele não estava. Qual era a história dele? Ele estava se automutilando. Os dentes, muito tempo sem tratamento, todos quebraram. Então, estavam como verdadeiras lâminas. E aquilo ali, ele estava machucando o lábio, estava perfurando língua, né? Então, eu ia fazer o atendimento dele no sentido de regularizar aquelas bordas cortantes e dar uma qualidade de vida melhor para ele. Não tinha indicação de procedimento cirúrgico. Então, esse paciente, quando estava montando o consultório, teve uma hemorragia digestiva, começou a regurgitar sangue, a expelir sangue, então eu fui fazer a minha parte de primeiros socorros. Então, assim, atender em domicílio não é fazer qualquer coisa, é realmente você se superar, entendeu? Até às vezes, numa decisão diagnóstica, aqui é melhor manter, aqui é melhor tirar. O que é melhor aqui? É melhor manter, é melhor tirar, né? Pacientes oncológicos que fizeram uso de bifosfonato, é um grande dilema. Às vezes tem indicação de extração, mas se eu tirar, e aí é osteonecrose. Então, são verdadeiros dilemas que a gente passa, mas é muito bom, porque é desafiador, sabe? Então, o CRO, infelizmente, ele não tem como interferir. A nível consultivo, sim. Se houver uma consulta, o conselho com certeza vai se manifestar que é uma área é uma especialidade odontológica que está reconhecida e que tem poucos especialistas. Aqui, olha, a Paraíba é o terceiro estado do Brasil com o maior número de idosos em termos proporcionais. Nós só temos 4 especialistas em odontogeriatria. A Paraíba, 4 especialistas registrados, tá? Então, é muito pouco, né? Então, com relação à vacinação aqui na Paraíba, nós estamos, assim, bastante angustiados pela lentidão em que essas vacinas estão sendo distribuídas, né? A gente sabe que a população geriátrica ela é gigantesca, mas a gente sabe que o cerne da questão na verdade, foi o planejamento, né, que, assim, no meu ponto de vista, não foi muito bem feito. Então, é por isso que a vacinação está acontecendo de forma muito lenta. Os dentistas, pelo próprio processo de trabalho, que é de extrema exposição às vias aéreas do paciente, a gente trabalha com proximidade física do rosto do paciente, sem máscara, né? Talvez seja o profissional que trabalhe mais perto Exato. Sem máscara, né? Exato. Nós precisamos de visibilidade para fazer o nosso trabalho, proximidade da boca e da cavidade nasal do paciente. Nós produzimos muito aerosol, né? Então, assim, é a profissão de longe que mais se expõe. Então, o Ministério da Saúde, ele está fazendo um escalonamento e aqui, por exemplo, já foram vacinados os profissionais de saúde, isso de uma maneira geral, não foi só dentista, né, acima de 60 anos na ativa. E aqueles profissionais de saúde que são de serviços que atendem pacientes com síndrome gripal, tipo otorrino, pneumologista, clínicas de radiologia, porque eles recebem o paciente sintomático para fazer exame ou para fazer um diagnóstico diferencial, vamos dizer assim. Então, todos os dias a gente recebe ligações, nós já pedimos uma posição da Secretaria de Saúde Estadual, das 2 maiores cidades aqui da Paraíba também, e ainda não tem uma programação. Por quê? Porque eles estão seguindo um calendário nacional do Ministério da Saúde. Então, além disso, ainda teve uma decisão judicial, né, de uma juíza federal, que suspendeu a vacinação de profissionais que não fossem da linha de frente. Infelizmente, a gente fica entre a cruz e a espada, porque dentro do grupo prioritário, eles estão elencando prioridades, o que eu não acho errado, tá? Porque, veja bem, o risco que um dentista tem, que atende em um consultório privado, e o risco que um dentista tem, que trabalha na UTI de um hospital que recebe Covid, são diferentes, a gente tem que ser bem honesto. Verdade. Então, não tem como vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Né? Aqui,
uma colega médica lá da Polícia Científica me disse que o CRM conseguiu levar uma equipe de vacina para dentro do Conselho de Medicina para vacinar os médicos. Então, o COREN, ao saber que é o Conselho Regional de Enfermagem, entrou com uma ação judicial e foi suspenso. Então, assim, eu acredito que o critério que o Ministério está adotando é idade e exposição aos pacientes confirmados ou suspeitos, porque a exposição ao risco, a odontologia está no topo, né? E a gente está tendo, inclusive, paciente assintomático. Então, vários digam, olha, Carilis, eu atendi fiz uma urgência, e aquele gosto disse, eu fiz 2 urgências, e no outro dia me disseram que a paciente estava com Covid, com sintomas de Covid e testou positivo. Então, assim, realmente é muito difícil. E eu acho, assim, que se por um milagre a gente conseguisse que o Ministério da Saúde priorizasse a odontologia, os outros conselhos de classe iriam derrubar isso na justiça, entendeu? Eu acho assim que o que vai se colocar em termos de vacina é profissional de saúde, de uma maneira geral, e eu acho que vai ser por escalonamento de idade também. Eu acho que depois que cumprir o escalonamento dos idosos, que são até 60 anos no Brasil, a idade legal para ser considerado idoso é 60 anos, em países desenvolvidos é 65. Então, quando chegar em 60 anos, eu acho que o Ministério vai ter condições de começar o escalonamento de profissionais que não são da linha de frente. Então, consultório privado, clínica, sabe, e outros serviços. E vai ser no sentido de profissional de saúde. Eu não espero, pessoalmente, que eles digam assim, que eles façam um cronograma. Primeiro médico, depois dentista, depois enfermagem, porque está todo mundo no mesmo bolo, entendeu? Vamos dizer assim, está todo mundo no mesmo, né? Inclusive, hoje eu recebi num grupo uma reportagem da Folha de São Paulo dizendo que no Distrito Federal os dentistas estavam sendo convocados para atender Covid. Para ajudar lá no atendimento dos pacientes com Covid. Então, eu acho que, inclusive é o que eu falo aqui para os dentistas, em forma de tranquilizá-los, porque a gente, enquanto conselho, a gente realmente tem que estar em cima, tem que estar perguntando. Ontem mesmo eu falei com a coordenadora aqui de saúde bucal qual era a previsão, para a gente dizer à classe, de data de vacinação dos profissionais mais jovens, abaixo de 60, né? Porque 60 realmente foi um calendário oficial, acima de 60 compôs o calendário oficial. Mas eles não têm ainda, porque é tudo muito a conta-gotas, é muito em cima do que o Ministério vai dizendo. Então, e isso a gente sabe que depende da compra de vacinas. Então, se eles não podem estender um calendário muito para abarcar muita gente, se eles não têm vacina. O problema é esse, né? Então, a gente lamenta, mas nós estamos assim, mantendo contato com secretarias. O Conselho tem trabalhado muito nisso, no sentido de proteger os profissionais aqui, porque a gente tem recebido denúncias, acredite se quiser, de que gestores estão obrigando os dentistas a atender normalmente, né? Com produção de aerosol, com demanda de 8 pacientes por turno, quer dizer, completamente contrário ao que se recomenda para o enfrentamento da pandemia. Odontologia, né, tem que ser reduzida, né, com espaçamento entre um paciente e outro, ambiente arejado, todas as medidas de biossegurança, né, então, produção de aerosol, se possível, nenhuma, ou, se fizer, no final do expediente, todas essas recomendações. Então, me parece que alguns gestores não entendem o potencial de disseminação, né, assim, que eles estão promovendo se não fizerem o que o Ministério da Saúde está recomendando. Procedimentos de urgência, né, emergência em hospital, né, fornecimento regular de EPIs de qualidade. Hoje mesmo a dentista ligou dizendo, cara, eles estão me dando uma máscara cirúrgica para eu passar uma semana atendendo aqui no município. Então, assim, eles, por gerenciar uma situação de pandemia com exaustão dos profissionais, com baixa quantidade de vacina, com baixa produção de procedimento, ainda querem botar a odontologia para trabalhar normalmente. Não pode, né? Então, o conselho vai lá, notifica, manda ofício, fiscaliza, e assim a gente está fazendo. É difícil, é muito difícil
essa parte de gestão de clínica, porque a maioria dos gestores de clínica odontológica não são dentistas, né? Então eles não têm uma visão do perigo do atendimento. Agora que a gente está aproximando aqui dos 50 minutos, a gente está indo para a gente finalizar a nossa entrevista, eu estou aqui debaixo da minha agulha, eu vou te perguntar, o que é mais difícil, Carlos? Ser uma dentista do lar, ser uma fiscal do CRO, ser uma perita, o que te traz mais dificuldade, estresse e complicação no seu dia a dia? Eu acho que eu vou dar minha opinião, eu acho que é ser fiscal do CRO. Adorei a pergunta. Essa pergunta foi. Olha, eu me acho uma pessoa, assim, privilegiada, porque eu trabalho com 3 áreas de odontologia que são, assim, escassas, né? Então, às vezes, a gente não tem muito colega para dividir nossas angústias, mas temos. Então, assim, em cada trabalho desse, a gente tem nós temos dificuldades. Então, eu poderia dizer a você o seguinte, que trabalhar com pacientes fragilizados, né, assim, com a finitude da vida, mexe muito com a gente, né? Então, a gente vê pessoas com trajetórias belíssimas, né, e que, de repente, por uma doença, se encontram completamente dependentes. Às vezes, essas pessoas não são muito bem cuidadas, né? Outras são extremamente bem cuidadas, e a gente sente muito pelo paciente. Eu sinto muito pelos meus pacientes, em algumas situações, né? Eu já atendi pacientes, assim, completamente desorientados, que a família dizia, olha, doutora, minha mãe era professora, minha mãe tocava 3 instrumentos musicais, minha mãe cantava no coral da igreja. Eu gosto muito de escutar a história de cada paciente meu, né? Sim. Então, assim, eu gosto bastante, né? Então, aqui, olha, meu pai foi brigadeiro da Marinha, serviu até na aeronáutica lá, e fez missão nos Estados Unidos. Então, assim, eu gosto de ver, de escutar a trajetória dos meus pacientes. E, assim, é difícil, às vezes, ver uma situação de dependência, de doença, né, com sonda. Então, isso é o que mais me deixa, assim, é mais difícil, é enfrentar e sair como profissional e, às vezes, até o manejo desses pacientes bem frágeis para a gente fazer uma abordagem. Então, já teve momentos em que eu tive que abordar uma paciente em domicílio com uma pressão 17/10, uma glicemia de mais de 400, e a família não queria levar para o hospital. Então, qual foi a dificuldade? Meu Deus, o que é que eu faço aqui? Eu abordo ou não abordo? Então, em conversa com o cardiologista, com o endocrinologista, chegamos a um consenso e fizemos o tratamento dessa paciente em casa. E a surpresa foi que depois de 20 dias ela já tinha a glicemia baixado vertiginosamente, ou seja, o foco era a boca. Então, se eu não tratasse, ela ia continuar levando várias furadas de insulina, né? E, enfim, houve uma melhora da qualidade de vida dela. No CRO, qual é a angústia? Eu vejo as dificuldades. A gente vê as angústias dos profissionais, né, com relação aos desafios da profissão. Muitas vezes esperam muito do conselho. O conselho, ele tem as limitações legais dele, porque ele é órgão de fiscalização do exercício profissional. Então, a gente tem recebido denúncia até de aluno, de estudante de graduação. Olha, porque a faculdade não está fornecendo para a gente aula de laboratório, e quando pode, né, porque também tem os decretos estaduais que variam de estado para estado, mas assim, a gente recebe até demanda de estudante de odontologia, né? Então, assim, existem coisas, angústias que a classe traz para o conselho e que, infelizmente, pela limitação legal, o conselho não pode intervir, né? Mas, assim, no que é dever do conselho, em termos legais, a gente vai até o fim. Inclusive, aqui na Paraíba, o conselho tem ganho várias ações judiciais em termos de correção salarial dos editais, né? Concurso público. Inclusive, o concurso aqui da capital, o edital foi suspenso, o edital do concurso geral foi suspenso por uma demanda do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, porque o salário do dentista estava abaixo do piso, tá? Para a carga horária lá que eles estavam pedindo. Então, eu, particularmente, como fiscal, eu fico muito angustiada, porque a gente quer resolver e existem limitações, né? Mas é muito bom trabalhar dentro do conselho,
é uma instituição que defende muito a profissão, nem sempre pode mostrar tudo que faz, porque muitas coisas correm em sigilo, né, do conselho, os processos éticos, né, e, enfim, outras questões, mas, assim, muito pior seria não existir um conselho de classe, porque aqui na Paraíba, por exemplo, são 16 faculdades de odontologia, Léo, então é muito dentista saindo no mercado todo ano. Então, você sabe que muito profissional aumenta a concorrência, então acabam, principalmente em publicidade, querendo atrair o paciente, e às vezes isso ocorre de uma forma antiética. Então, o conselho tem que estar ali. Eu digo, o conselho é aquele pai, é o pai que ele ama seus filhos, mas também ele chama a atenção dos seus filhos. E seus filhos. Eu costumo dizer isso. Então, na polícia científica, como perita, odontologista que sou, a gente se depara com a violência, né? Então, assim, é muito difícil ver a gente que faz perícia em vivo e em morto, né? Aqui eu trabalho tanto na parte das perícias tanatoscópicas, né, que são os cadavéricos, quanto nas perícias de lesão corporal. Então, aqui, nas traumatológicas, né, as lesões corporais. Então, a gente vê a violência de perto, nua e crua. Né? Então, realmente choca a gente tem hora que não... Como é que isso acontece? Por que é que isso acontece? Né? A Lei Maria da Penha veio, mas continua a violência, continua o feminicídio, sabe? Muitos jovens morrendo, jovens mesmo, por conta de droga e de criminalidade. Então, cada área dessa é uma visão e é um desafio, sabe? E a gente vai, como profissional, superando esses desafios, porque às vezes é realmente angustiante. Eu trabalho com a finitude da vida, tanto no consultório domiciliar, quando eu atendo pacientes muito idosos ou fragilizados, e atendo também no IML com a questão da morte violenta, né? É uma visão muito próxima do fim da vida, seja de forma natural, seja de forma violenta. Então, às vezes mexe com a gente em determinados casos, sabe? Mas como já dizem, né? Para cada área tem que ter uma pessoa para trabalhar. Então, já teve colega meu que disse assim, eu não queria trabalhar com o que você faz, nem me pagando o triplo. Então, é isso aí. Eu já teve, mas agora você falou uma coisa, eu fiquei curioso aqui no perito. No perito, você faz perícia, então é corporal, não é só limitado à região oral. Você faz perícia geral, assim, né, em qualquer parte do corpo, é isso? Ou eu entendi errado? É assim. Não, é assim. Aqui na Paraíba nós temos um quadro que, se eu não me engano, é o estado que tem mais peritos odontologistas no quadro efetivo da Polícia Civil. Então, aqui, as perícias sempre são feitas por dois peritos, o perito médico legista e o perito odontologista. Então, o médico faz a perícia na área de competência dele e a gente faz a perícia na área de nossa competência. No nosso caso, é o segmento buco-maxilofacial. Então, não é só a boca. Então, nós fazemos a perícia, é justamente a gente emite um laudo, é o fruto do nosso trabalho enquanto perito, que vai subsidiar a justiça no procedimento, né, criminal lá na delegacia e na própria justiça. Então, isso seja em morto ou em vivo. Então, também, por um período, eu também fiquei com a parte de antropologia, que é o estudo daquelas ossadas humanas para fazer a identificação, estimar sexo, idade, né? Então, não é fácil, mas assim, a gente vai encaliçando, né, para poder desenvolver um bom trabalho. Então, é muito difícil, né? Eu acho que o pior não é nem você ver o cadáver, você ver a manipulação do corpo, o ato pericial em si. Então, às vezes precisa realmente tirar as peças anatômicas para ver. Mas, assim, eu acho que é a questão da violência. A gente vê muito de perto a violência, certo? E assim, parece que não tem fim, né? Que não tem fim. As mesmas coisas, os fatos se repetem, sabe? Então, a gente fica chocada com a violência, com a capacidade de violência da humanidade. Sim,
Eu acredito que deva ser chocante mesmo, né? Quando você vai fazer uma perícia de um feminicídio, ou pela morte violenta de cada vez mais de pessoas, cada vez mais jovens, pelo tráfico É, que ocorre. Então agora minha última pergunta é: como é que você faz para você tirar isso da cabeça? Que você faz assim? Vai pra praia, toca piano? Como é que você consegue respirar nisso tudo? olha, quando eu entrei para a polícia, eu estava grávida do meu segundo filho, né? Então, assim, todo mundo admirava. Eu dizia assim, ai, tu tá grávida, tu tá fazendo curso de formação, que a gente faz um curso de formação na academia de polícia, né? Então, as pessoas, os colegas lá do curso de formação, tinha médico, tinha outros profissionais de outras áreas, eu não sei como é que tu aguenta. Então, assim, é, eu me preparo, sabe? E, assim, eu procuro pensar assim, tem profissional em porta de emergência, tem profissional dentro de UTI. Então, se o meu papel está aqui, eu tenho que estar aqui, Sim. né? E eu escuto bastante música, é uma coisa que me alivia bastante. Tem casos que realmente ficam na cabeça da gente por alguns dias, sabe? Eu acho que é importante essa questão de se colocar a atividade policial como uma atividade realmente bem difícil, porque a gente lida muito com a violência de perto, né? E são inúmeros casos que a gente chega nem a acreditar no que a gente está vendo. E, assim, quando eu percebo que eu estou pensando muito em determinada perícia, aí eu digo, não, aqui eu tenho que dar uma parada. Aí eu vou escutar música, sabe, fazer atividade física, ler outra coisa. Então, assim, quando eu estou fora do ambiente lá da perícia, eu não procuro nem ver as ocorrências que saem na televisão, porque normalmente, Imagino. né, o fato ocorre, vai para o IML, faz a perícia, ou a imprensa vai para lá, às vezes, ou procura saber, ou sai no noticiário, né? Geralmente aqueles noticiários policiais. Então, assim, eu procuro nem ver. Muitas vezes eu participei da perícia, mas eu procuro nem ver. Então, saiu de lá, fica tudo lá. Não levo nem trabalho para casa. Tá Eu certo. nem levo. Fica tudo lá. São estratégias que a gente, né, tenta desenvolver, porque realmente é um trabalho penoso. Alguns colegas começaram com a atividade, não suportaram, pediram para ir para outra área, assim, dentro da própria polícia, desenvolver outro trabalho, sabe? Então, assim, vai muito de cada um, sabe? Mas a gente tem dentro da Secretaria, desculpa aqui, pessoal, o telefone ia cair. A gente tem dentro do núcleo da Secretaria de Segurança uma equipe de saúde, né, que dá suporte aos profissionais da Polícia Civil. Certo. Carlos, obrigado pela entrevista. Foi de grande valia para a gente, vários conceitos que eu não conhecia. Eu te agradeço o seu tempo, por você ter passado aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Léo. Você é um amigo que, assim, a gente nunca se viu pessoalmente, mas eu gosto muito de você. Você é uma pessoa muito dedicada à profissão. Já foi meu professor também, né? Verdade. Ótimo professor, à distância, mas foi. E, assim, eu acho muito bonita a forma com que você promove a odontologia. Né? Você promove com conteúdos diversificados que não são só da sua área de atuação, né? Você transcende muito, né? Então eu acho que a gente precisa de mais profissionais como você. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade e pela atenção de sempre. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço para você. Um abraço. Tchau.